A Operação Lava Jato, que investigou o caso conhecido como Petrolão, não deve ser lida apenas como um processo judicial, mas como um evento que abalou completamente a política no Brasil, ao confrontar uma estrutura de poder que parecia imune ao tempo. O que começou em março de 2014, em um discreto posto de combustíveis em Brasília, evoluiu para uma investigação que desnudou a anatomia da corrupção institucionalizada. Para compreender sua ascensão, é preciso olhar para a inovação de seus métodos. A Força-Tarefa não era apenas um grupo de trabalho, mas uma unidade de inteligência que rompeu os silos burocráticos tradicionais, unindo o Ministério Público, a Polícia Federal e a Receita Federal sob uma doutrina de ação controlada. Esse método permitia que o Estado observasse o crime em curso, retardando a prisão para mapear não apenas quem recebia o dinheiro, mas a logística por trás da lavagem. A Lava Jato descobriu que a corrupção na Petrobras não era um erro do sistema, mas o próprio sistema. O esquema operava através de 4 núcleos que se retroalimentavam: o político, que garantia as nomeações para cargos-chaves em ministérios e em empresas estatais; o administrativo, que viciava as licitações; o empresarial, que formava cartéis para superfaturar contratos; e o financeiro, protagonizado por doleiros que transformavam propina em ativos aparentemente lícitos. O envolvimento do PP, Partido Progressista, do PT, Partido dos Trabalhadores e do MDB, Movimento Democrático Brasileiro no Petrolão, foi central para a estrutura do esquema de corrupção descoberto na Petrobras. As investigações revelaram que estes partidos formavam o núcleo político do esquema, atuando através do loteamento de diretorias da estatal para arrecadar propinas de grandes empreiteiras, que eram posteriormente lavadas e distribuídas para financiamento de campanhas e enriquecimento pessoal. O mecanismo central de corrupção dependia da nomeação política de diretores da Petrobras. Estes partidos eram responsáveis por indicar e manter executivos em cargo-chave, que, em troca, facilitavam a formação de cartel e o superfaturamento de contratos para as empreiteiras, como a Odebrecht e OAS. O desvio de recursos, variando de 1% a 5% do valor dos contratos, era então canalizado para os partidos e políticos que apadrinharam tais diretores. A divisão de influência política na estatal ficou evidenciada da seguinte forma: Diretoria de Abastecimento, controlada por Paulo Roberto Costa, de 2004 a 2012, foi ocupada mediante indicação do PP, recebendo posteriormente apoio do MDB. Diretoria de Serviços, ocupada por Renato Duque, de 2003 a 2012, era cota de influência do PT. Diretoria Internacional, gerida por Nestor Cerveró, de 2003 a 2008, foi indicada pelo MDB. No ápice da operação, entre 2014 e 2018, o Brasil assistiu a algo inédito: o desmoronamento da cleptocracia de colarinho branco. A quebra do paradigma da impunidade manifestou-se na prisão de figuras que o imaginário popular julgava intocáveis, como Marcelo Odebrecht e o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os números daquele período são colossais e quase surreais para o padrão brasileiro: dezenas de fases deflagradas, centenas de condenações e a recuperação de mais de 4 bilhões de reais devolvidos diretamente aos cofres públicos. Contudo, é na análise de casos como a Sete Brasil e o Comperj que a tragédia econômica se revela por completo. A Sete Brasil foi concebida sob a promessa de soberania no pré-sal, mas acabou instrumentalizada para sustentar um fluxo de propinas de quase 1% sobre contratos bilionários. Quando a bolha estourou, o resultado foi o colapso da indústria naval, estaleiros transformados em cemitérios de aço e o desemprego de milhares de trabalhadores. No Comperj, o cenário foi ainda mais drástico: um investimento que saltou de 6 para 30 bilhões de dólares, marcado por uma gestão que o Tribunal de Contas da União chamou de temerária, onde decisões eram tomadas sem viabilidade técnica, apenas para alimentar o apetite do cartel de empreiteiras. A contabilidade da Petrobras naquele período tornou-se um campo de batalha. O uso massivo do impairment, a desvalorização contábil de ativos, totalizou 116 bilhões de reais. Aqui reside uma das primeiras grandes polêmicas. Críticos argumentam que essa estratégia contábil foi hiperbolizada para limpar o balanço e atribuir todo o prejuízo à corrupção, ignorando variáveis de mercado como a queda do preço do petróleo. Por outro lado, os dados sugerem que, sem esses ajustes decorrentes de projetos superfaturados e obras inacabadas, a estatal teria registrado lucros constantes. O fato é que a Lava Jato não apenas expôs o roubo, mas também a ineficiência brutal de um modelo de desenvolvimento baseado na simbiose entre o Estado e grandes grupos econômicos protegidos. Mas o sucesso absoluto da operação carregava em si o germe de sua própria destruição. A partir de 2019, o cenário mudou drasticamente. A entrada de Sérgio Moro para o governo de Jair Bolsonaro, o principal beneficiário político do vácuo deixado pela crise do sistema partidário tradicional, deu munição aos que acusavam a operação de ser um instrumento de lawfare, ou seja, o uso da lei como arma de guerra política.
Uma série de reportagens jornalísticas, iniciada em junho de 2019, revelou conversas privadas trocadas pelo aplicativo Telegram entre o então juiz Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e diversos outros membros da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. As mensagens foram obtidas pelo site The Intercept Brasil e, posteriormente, analisadas em parceria com outros veículos de imprensa. O caso ficou conhecido como Vaza Jato, um trocadilho entre vazamento e Lava Jato. O impacto da Vaza Jato, com a divulgação das mensagens trocadas entre o juiz Sérgio Moro e procuradores, como Deltan Dallagnol, foi o ponto de inflexão moral. Aqueles diálogos, embora obtidos de forma ilícita, revelaram uma proximidade que feriu a liturgia do cargo e a necessária equidistância do julgador. A percepção de que a acusação e o juiz jogavam no mesmo time erodiu a legitimidade da operação perante o Supremo Tribunal Federal e parte da opinião pública. O sistema, que até então estava acuado, iniciou um movimento de contra-ataque coordenado. A gestão de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República simbolizou esse novo momento, focado em corrigir rumos e desmantelar o modelo de forças-tarefa independentes. O discurso de que não havia mais corrupção no governo serviu de pretexto político para Jair Bolsonaro e aliados como Ciro Nogueira buscarem enterrar a operação. Entretanto, o ponto de inflexão mais profundo ocorreu quando o Supremo Tribunal Federal passou a reavaliar, caso a caso, a regularidade processual das investigações e julgamentos conduzidos em Curitiba. Entre 2021 e 2023, o STF declarou a incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar diversos processos da Lava Jato, entendendo que não havia conexão direta e obrigatória entre determinados fatos e a Petrobras, condição que justificaria a centralização das ações no Paraná. Em paralelo, a Corte reconheceu a parcialidade do então juiz Sérgio Moro no processo envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decisão que, por seu efeito vinculante, irradiou consequências sobre outras sentenças e atos judiciais. Como resultado, uma série de condenações foi anulada, não por inexistência dos fatos ou por insuficiência das provas colhidas, mas por vícios processuais relacionados à condução do julgamento, à escolha do foro competente e à contaminação da imparcialidade judicial. Esse movimento alterou profundamente o balanço final da operação. Ao mesmo tempo em que preservou a presunção de inocência e garantias constitucionais, alimentou a narrativa de que a Lava Jato teria ultrapassado limites legais em sua ânsia punitiva. Criou-se, assim, uma dissociação entre a realidade material dos crimes confessados, os valores devolvidos e a dimensão formal do processo, que acabou por prevalecer na instância máxima do judiciário. A anulação de processos não apagou os depoimentos, os acordos de leniência ou as provas produzidas, mas redesenhou o mapa jurídico de responsabilidade, deixando um vácuo sobre como e quando tais casos poderiam ser reabertos em condições estritamente regulares. O legado da Lava Jato é uma herança de contrastes violentos. É inegável que ela elevou o sarrafo da transparência e provou que é possível investigar o andar de cima. No entanto, o custo institucional foi alto. A operação acelerou a desintegração do centro político, pavimentando o caminho para uma polarização extremada que, ironicamente, acabou por unir polos opostos no esforço de blindar o sistema político contra novas investigações. Uma das conclusões mais amargas é que o Brasil não conseguiu transformar a energia da Lava Jato em uma reforma institucional perene. Em vez de criarmos órgãos permanentes e imunes à captura política, assistimos ao retorno de uma normalidade que muitos confundem com retrocesso. A anulação de condenações não apaga os fatos confessados e os bilhões devolvidos, mas cria uma sensação de anomia jurídica onde o crime parece ter sido a própria investigação, e não o desvio de recursos. A polêmica final reside na destruição das empresas. Enquanto em países como os Estados Unidos e a Alemanha as corporações são multadas e os executivos punidos sem que a companhia seja levada à falência, no Brasil, o impacto da Lava Jato contribuiu para a ruína das maiores empreiteiras do país. Debate-se se foi a investigação que quebrou as empresas ou se elas já estavam falidas por um modelo de negócios que dependia exclusivamente da corrupção para sobreviver. O fim da operação não significou o fim da corrupção, mas o fim de um método específico de enfrentá-la. Hoje, o espírito da Lava Jato sobrevive apenas como uma lembrança de um período em que o Brasil acreditou que a lei era, de fato, para todos. O balanço final é um aviso. O combate à corrupção, quando carece de uma ancoragem institucional que sobreviva a heróis e vilões, corre o risco de ser apenas um soluço na história de um país que ainda luta para separar o público do privado. A Lava Jato foi o remédio amargo que revelou a doença, mas que, na ausência de um tratamento contínuo, viu a infecção retornar com anticorpos ainda mais resistentes.